Bom dia para você que está aqui ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E no programa de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre procedimentos estéticos intraorais. Vamos esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre a alta temporada e a locação de imóveis. O que você que gosta de alugar imóvel nessa temporada, nesse período do ano, tem que saber. Nós também vamos esclarecer isso. E ainda hoje aqui também, pessoal, nós vamos conhecer uma marca de comidas e lanches saudáveis ultra congelados que está fazendo o maior sucesso e está ajudando muitas mamães, principalmente aí com a alimentação dos seus bebês. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que está nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia, tá? Lembrando sempre também que você consegue acompanhar as nossas reprises lá pelo nosso canal no YouTube, tem também o nosso perfil lá no Instagram, no Facebook e também no Twitter para você poder acompanhar um pouquinho dos bastidores do que rola por trás das câmeras aqui na TV Mar. A gente está te esperando. Vamos lá começar o nosso dia de hoje? Gengivoplastia, clareamento, facetas, lentes. Com certeza você já ouviu falar algo sobre esses procedimentos. Eles são procedimentos estéticos intraorais e é sobre eles que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a cirurgiã dentista que é especialista em dentística e estética, Amanda Monteiro. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia. Vamos lá, então, começar explicando. Eu sempre gosto de falar isso, começar do começo. Vamos começar explicando o que são esses procedimentos estéticos intraorais. Eles são todos realizados dentro da boca, é isso? Isso, como o próprio nome já diz, procedimentos intraorais são todos que são realizados dentro da boca. Como você citou, clareamento, gengivoplastia, tem facetas, lentes de contato, Sim. Todos esses que envolvem parte intraoral, boca. Qual que é o mais procurado pelo pessoal quando chega no consultório? Com certeza o clareamento, sem sombra de dúvida, o clareamento. E agora chega a época de fim do ano, Sim. Então é o que todo mundo corre para fazer e é o que a gente mais tem procura em consultório também. Faz uma diferença mesmo, Amanda? Clareamento? Faz sim. Principalmente em pacientes assim, que têm uma dieta muito rica em corante, pacientes Sim. fumantes. Então, assim, a gente consegue em consultório, que a gente chama, assim, lá uma linguagem mais específica, reduzir 1 tom, 2 tons, que numa escala de cor que a gente trabalha em consultório, a gente consegue, através de fotografia, fazer essa comparação. Eu já ia até perguntar, o que faz o que provoca esse escurecimento dos dentes? É isso, é uma dieta muito rica em corante, paciente assim que toma muito vinho, que come Sim. ketchup, chocolate, todo alimento que possui muito corante. Então isso, ao longo do tempo, causa essa pigmentação. Não é assim, do dia para a noite, é um certo tempo. E assim, pacientes fumantes principalmente, né? Tudo a longo prazo, nada imediato. Sei. Então assim, o clareamento ele vai atuar bem nisso, porque ele provoca esse clareamento, né? Através de um ácido que a gente consegue colocar no dente e vai fazer esse processo. Muito bem. Antes da gente falar mais profundamente sobre o clareamento, vamos começar falando sobre alguns temas que eu separei aqui. Começar pela gengivoplastia. O que é a gengivoplastia? Por que ela é indicada? A gengivoplastia a gente chama popularmente também de aumento de coroa, o aumento do dente. O paciente chega no consultório e diz, doutor, eu tenho um dente pequeno, o que é que eu posso fazer? Então, assim, uma das alternativas que a gente tem é a gengivoplastia, que é a gente cortar um pouquinho da gengiva para fazer esse dente parecer um pouco maior.
certo? Essa é apenas o processo na gengiva. E tem também a gengivectomia, que envolve um processo mais cirúrgico, onde a gente vai popularmente raspar o osso, para poder o paciente realmente ter um dente maior. Às vezes o paciente que tem um sorriso gengival, o paciente que sorri mostra muito dente, muita gengiva. Então aí esse processo ele vai atuar bem para resolver esse problema. Então são coisas diferentes, né? Isso, são dois processos diferentes. A gengivoplastia, os dois são processos cirúrgicos, assim. Certo. A gengivoplastia é um pouco mais simples, mas às vezes assim, acontece da gente fazer um paciente e a gengiva voltar. E aí nesse caso tem que optar pela gengivectomia, que é mais definitiva. E você faz tudo isso dentro do consultório? Dentro do consultório. É algo rápido? Precisa de anestesia? Acho que são algumas dúvidas que o pessoal tem, né? Anestesia local, coisa básica, simples, em consultório mesmo, procedimento rápido, a gente consegue fazer. E tem um resultado bem legal. Muito bem. Depois, então, de esclarecer sobre a gengivoplastia e a gengivectomia, vamos falar agora sobre elas. Facetas e lentes. O pessoal também gosta muito, né? Teve um boom com muitas celebridades e, de repente, foi algo que acabou conquistando, né, a população. Isso, lentes e facetas é esse assunto agora super do momento, né? Como você falou, famosos, todo mundo hoje em dia tem os dentes e lentes e facetas. Então, assim, muita gente chega em consultório perguntando qual a diferença entre um e outro, né? Certo. A diferença basicamente está na espessura. As lentes, elas são mais finas um pouquinho, as facetas um pouquinho mais grossas, coisa pouca. Certo. Mas assim, a diferença que dá, a gente vai conseguir mudar a forma, vai conseguir mudar a cor e dá uma função diferente aos dentes. Homem e mulher têm sorrisos diferentes. Então, assim, o sorriso da mulher é um pouco mais delicado, do homem é um pouco mais grosseiro. Então, com isso, a gente consegue modificar em laboratório, fazer as lentes e conseguir mudar um sorriso. Um homem, o quê? De uns 30 anos, que tem um sorriso infantil. A gente consegue deixar ele com um sorriso mais adulto, através das lentes ou das facetas. Vai depender da indicação que cada paciente tem. Tá, e aí a grande dúvida, estraga ou não estraga os dentes? Eu vou falar assim no popular, porque surgiram algumas fotos, né? Geralmente surgem quando algumas celebridades, elas retiram as lentes e aí o pessoal fica, olha, tá vendo como estraga o dente? E aí, Amanda? É o que eles chamam de dente de tubarão, né? Que o dente fica bem pequenininho. Aquilo ali é o seguinte, geralmente o processo que deixa o dente de tubarão é o que a gente chama de coroa. Que muita gente, assim, como a mídia tá aí, ela acaba falando assim, misturando um pouco as coisas. Mas com certeza, lente e faceta tem desgaste. Mas não é aquele desgaste que a gente vê na internet. Não. É um desgaste mínimo para poder o material, a lente, ela deslizar e aderir na superfície do dente da pessoa, do dente original. Né? O dente, assim, feito em laboratório, a gente consegue cimentar, que é colar, através desse desgaste. Então, a gente faz um leve desgaste na parte da frente do dente para poder essa lente entrar mais tranquila, né? Entrar sem dá para comer normalmente, fazer todo tipo de atividade? Pergunto isso porque também já vazou, né? Assim, já vazou não. Já é público que algumas pessoas acabaram perdendo um dente e depois tiveram que consertar. Isso, acontece sim, de trincar, dependendo do material. Tem os materiais que são mais frágeis, assim, a gente tem que evitar, eu sempre falo para os pacientes, ó, lembrem que vocês têm um acessório na boca, então tem que ter cuidado. Assim, paciente que tem um hábito que a gente chama de hábito parafuncional, que é bruxismo, apertamento. Então, o paciente que tem esses hábitos, além de colocar a lente, caso ele tenha indicação, ele tem que fazer uso de uma placa miorrelaxante, que a gente chama. Que aí é que vai evitar esse atrito entre os dentes e evitar a trinca. Certo. Fora isso, a gente tem que evitar abrir garrafa com os dentes, morder tampa de caneta, roer unha. São hábitos assim, né? Que a gente, apesar, a partir do momento que você tem em boca, você tem que ter cuidado com esses hábitos. Certo. E outra dúvida, né, Amanda? Assim, muita gente acaba falando, mas eu gostaria de saber se eu tenho indicação ou não, ou se eu posso colocar só por uma questão estética. E aí? Isso, geralmente o paciente quando coloca tem que ter uma indicação. É o que a gente sempre recomenda em consultório, que tem indicação para botar. No caso, indicação, uma das principais, assim, que a gente mais tem em consultório é a questão do diastema, que é aquele espaço entre os dentes. Sim. Então ali a lente consegue atuar super bem. Paciente que tem um dente muito escurecido, seja por um canal, seja por um trauma, alguma queda. Que não é possível resolver com um clareamento. Um clareamento. Tem um clareamento interno também, que também é uma opção. Mas às vezes o paciente não quer. Ele opta por botar realmente a lente ou a faceta. Sim. Então aí a gente consegue deixar o dente branquinho de novo, natural de novo. Então assim, tem algumas indicações em consultório. Outras vezes é só realmente por estética, só porque o paciente realmente quer e coloca, para ficar mais bonita. Você falou da coroa, né? O que são as coroas? Elas são diferentes das lentes, das facetas? Isso. A coroa, ela vai envolver o dente
como um todo. As lentes e as facetas, elas pegam a parte anterior do dente. A coroa, ela pega o dente por completo. Geralmente, a indicação da coroa é quando o paciente sofreu um trauma, o dente quebrou muito. O paciente tem uma restauração muito extensa daquele material antigo, material mais escuro, que a gente chama de amálgama. E aí, o paciente quer tirar. Chega, doutora, eu quero tirar esse dente escuro que tá, quero deixar o dente branquinho. A depender do tamanho, é necessário fazer uma coroa. E aí ela vai envolver esse dente todo. Então a gente tem um novo dente sem precisar de um processo cirúrgico como um implante. A gente consegue aproveitar a raiz do dente que está ali e colocar um outro dente por cima. E fica ótimo também. Muito bem. Aproveitando agora, vamos falar sobre o mais pedido, né, no consultório, que é o clareamento. Como é que funciona o clareamento? O clareamento, ele é um processo assim. O paciente chega e temos 3 tipos, né, inicialmente. A gente tem um clareamento de consultório, que é o que é feito em consultório. São 3 sessões inicialmente que a gente faz. Como é que funciona? A gente vai, o paciente chega, coloca um arco na boca para poder afastar a bochecha, a língua. E a gente faz o isolamento da gengiva, que é que a gente usa um materialzinho que vai evitar queimar essa gengiva. E aí a gente coloca um ácido, que esse ácido ele fica de 30 a 40 minutos. Tá aí esse processo, aí a proteção da gengiva que a gente Isso aí faz. é o que ela está falando, que vocês estão conseguindo ver agora. Aí a gente protege a gengiva dessa forma, aplica o produto, que é esse produto que está em lilazinho, porque se ele tiver contato com a gengiva, com a mucosa, ele queima. Então aí a gente deixa esse produto agir de 30 a 40 minutos e depois retira. Depende do fabricante, mas geralmente é de 30 a 40 minutos. E aí o dente ele tá mais desidratado, porque a gente vê o afastamento impede a salivação. Então aí o dente está afastado, esse ácido vai agir, vai abrir o que a gente chama de túbulos dentinários e aí vai acontecer o processo do clareamento. Ele vai atuar na dentina. A dentina é essa parte mais branquinha que a gente vê do dente. Ele ultrapassa o esmalte e clareia a dentina. Esse é por indicação, esse procedimento ou não? Me incomoda o meu dente um pouquinho mais escuro, posso ir no consultório e solicitar? Pode. É perante a avaliação, tudo eu sempre falo. Não é o paciente que diz eu quero. O paciente pode sim ter interesse, mas geralmente quem diz se vai dar para fazer ou não é o dentista. Então é sempre importantíssimo passar por uma avaliação com o seu dentista. Sobre o clareamento no consultório, são quantas sessões que são feitas? Vai depender de cada caso? Isso, inicialmente, como eu disse, são 3 sessões. Mas aí temos outro tipo de clareamento, que é da técnica mista. Paciente que tem muita sensibilidade, um paciente que não tem tanta disponibilidade de ficar indo em consultório. Como eu disse, perante a avaliação sempre. É a gente que vai decidir, nós dentistas que vamos decidir. E junto com o paciente, claro. Então, assim, essa técnica mista a gente consegue fazer de 1 a 2 sessões em consultório e a gente entrega um kit para o paciente fazer em casa, que é do caseiro, que vai a moldeirinha e vai uma bisnaguinha do ácido. A diferença desse ácido que o paciente faz em casa com esse de consultório é a questão da porcentagem. Esse de consultório geralmente fica de 30 a 40 minutos. O caseiro, o paciente pode passar até 2 horas com ele. Hoje em dia não é tão indicado você dormir com a moldeira de clareamento mais, como antigamente todo mundo sempre recomendou, hoje em dia não é mais. E aí você falou sobre a questão da sensibilidade. De fato, o clareamento deixa o dente mais sensível? Deixa porque, como eu falei, é um ácido. É um ácido que está ali na sua dentina. Então, a gente expõe os túbulos dentinários, que são os responsáveis por isso, para fechar essa dentina, cobrir essa dentina e evitar o contato assim com água gelada, evitar aquele choque, né? Que o paciente chega e diz, eu sinto um choque. Então, assim, o ácido do clareamento ele é responsável por abrir esses túbulos para acontecer o processo do clareamento. Então, causa, assim, a sensibilidade. Clareamento que é feito somente em casa, né? O clareamento caseiro. Pode ser também, pode acontecer do paciente não passar por nenhuma sessão no consultório, só fazer o clareamento em casa ou geralmente não? Pode. Nesse caso, perante uma avaliação, o paciente, assim, doutora, eu tenho muita sensibilidade, eu não aguento, assim, uma água gelada, um vento que bate, eu não consigo. Então, aí esse paciente, ele tem uma indicação de fazer o caseiro, que a gente faz por mais tempo, assim, semanas. E mais, como é que eu posso falar? Mais tempo, assim, de 3 a 6 semanas, 2 horas por dia. E se o paciente tem muita sensibilidade, 1 hora por dia. Se ainda continuar com muita, a gente pode intercalar dia sim, dia não. Então, a gente consegue ter uma flexibilidade maior para um paciente que tem uma sensibilidade muito grande. Ele é bem indicado. Muito bem. A gente estava vendo até umas fotos. Vou pedir para o Josi, que está na direção hoje do programa, colocar mais uma vez aí para a gente. O Max, @Deus, acabei de ver quem está aqui na direção do programa. Coloca aí as imagens para a Amanda aí comentando, por favor. Olha aí, eu começando com... É você no consultório, modelando, linda, belíssima. Vamos lá, próxima imagem, por favor, olha aí. Isso aí foi um paciente que fez ali, o caso inicial dele, a luz não favoreceu muito, mas aí a gente conseguiu o que chama reduzir um tom desse paciente. O paciente saiu de um A2
para 1 a 1, que é na escala de cor que a gente tem em consultório, a gente fala assim. Então, a gente fez clareamento tanto superior quanto inferior, né? E aí, teve um resultado bem legal dele. Olha que legal, gente. Deu uma diferença legal. Muito bom. Vamos lá para a próxima imagem. Aí são as facetas ou leis? Essa daí é uma faceta. É uma faceta. É o processo da cimentação, né? Que como você perguntou, a coroa, ela envolve o dente por completo. Isso aí, se você ver, ele tá pegando só a parte da frente do dente. É só uma capinha na frente. Essa é a diferença da lente para a coroa. Então, e ainda assim, mesmo que seja só uma capinha, dá muita diferença, né? Porque eu já vi muitas pessoas que conseguiram mudar completamente o sorriso usando a faceta. Porque aí a gente consegue mudar a forma, a gente consegue deixar um dente mais branco, um dente mais amarelado, a gente consegue modificar bem para o que quer. A gente consegue isso em laboratório. Muito bem. Olha aí, ó, em outro ângulo, né? Vocês podendo analisar, essa também é uma faceta? Essa também é a faceta. Tanto a lente quanto a faceta. A gente só sabe realmente pela diferença de espessura. A gente tem um materialzinho que pega assim, tipo uma pinça, e aí a gente consegue medir a diferença são muito mínima. iguais. Praticamente a mesma coisa. E olha a diferença da tonalidade, né? Assim, é muito pouco, mas é perceptível, né? Para quem quer também clarear esse sorriso. Dá uma diferença boa, dá uma diferença bem legal. Fica muito bonito. Vamos lá para a próxima imagem. Pra gente dar uma olhadinha. Olha a diferença. Isso aí foi uma paciente do meu consultório. A gente fez facetas de resina, que é um outro material que eu trabalho bastante em consultório. Nesse caso, esse tipo de procedimento, a gente não teve desgaste. A paciente, ela reclamava dos espacinhos ali entre um canino e um lateral. E a gente conseguiu preencher. Geralmente, eu gosto de trabalhar com os 6 dentes da frente. Tem gente que faz os 4, aí depende da indicação e da avaliação. No caso dela, se a gente fosse mexer nos 4... daria uma diferença, ficaria chamando a atenção só para frente. Então, a gente tem que olhar o sorriso de frente, como um todo. Então, aí, nesse caso, a linha de sorriso dela abrangia até o canino. Então, aí a gente teve que mexer nos 6 dentes. Aí, a gente conseguiu aumentar tamanho, questão de altura, aumentou largura e também mudou a cor. Fizemos um clareamento nos dentes inferiores e botamos resina também. Gente, olha a diferença desse sorriso. Ficou bem legal. Tô aqui impressionada. E assim, de você perceber e prestar atenção em todos esses detalhes, né? De observar o sorriso de frente, em quantos dentes é que você vai fazer essa mudança. Tem que analisar tudo isso. Vocês fiquem atentos. Vamos lá. Próxima imagem. Aí é sobre o clareamento, né, caseiro. Isso, esse é o clareamento caseiro, a moldeira, né, que o paciente recebe em consultório. A gente faz uma moldagem com material, vaza um gesso, usa esse material para fazer essa plaquinha e o paciente leva a plaquinha inferior e superior e a bisnaguinha do ácido para colocar em casa. Aí ele coloca aí uma bolinha em cada espacinho desse e na boca por 2 horas. Encaixa isso, e assim. Fica por 2 horas. Por 2 horas. É o indicado. É o indicado hoje em dia, sim. Não é recomendado mais dormir. E como eu falei, caso o paciente tenha muita sensibilidade, a gente recomenda 1 hora por dia. Aí eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta que eu tinha esquecido. De fato, quando a gente está fazendo, né, o clareamento, é bom evitar esses alimentos que tenham corante? O vinho, aquele refrigerante lá que vocês sabem, que o pessoal gosta muito. Esse é um fator bem importante, que hoje em dia é o que é a maior polêmica, né? Eu tenho pacientes que são viciados em café e dizem, doutora, eu não fiz até hoje porque eu não quero deixar meu cafezinho. Mas não, hoje em dia já tem artigos recentes que não precisa o paciente se privar do corante. O que é que a gente pede? Se você saiu do consultório, espera 1 hora depois que tirou o produto da boca, tanto em casa quanto em consultório. 1 hora depois, você evita esse consumo do corante. Depois, pode consumir normalmente, tá liberado. Muito bem, vamos lá continuar vendo aqui as imagens que a Amanda trouxe pra gente. Essa é do consultório? Esse é o clareamento de consultório, popularmente chamado de clareamento a laser. Mas assim, o laser que a gente usa em consultório é pra deixar aquela barreirinha que eu mostrei no começo, pra endurecer aquela barreira. É uma luz halógena que a gente usa e o material ele vem como uma pastinha. A partir do momento que entra em contato com essa luz, ele endurece pra poder segurar na gengiva direitinho. Ah, tá. Vamos lá, vamos ver a próxima imagem que acho que vai dar pra gente ter uma noção melhor. Não, essa daí é... Esse foi o clareamento, um comparativo, né? Sim. Que é essa escala de cor com esse dentinho aí na frente, que a gente consegue ver a diferença do tom que mudou, né? Em cima a gente tá com o dente mais amarelado. E aí tá, acho que foi depois de 3 sessões essa, se eu não me engano, de clareamento. Olha a diferença, Ficou bem legal também Muito esse bom. Vamos lá, próxima imagem pra gente dar uma olhadinha. Aí, pra endurecer essa partezinha verde, essa barreira gengival que a gente chama, né? Então ela entra como uma pastinha, a gente consegue entrar nos sulcos do dente, né? Que é fazer esse desenho. E aí, com aquela luzinha halógena, a gente encosta e ela consegue endurecer para proteger a gengiva do ácido. Muito bem. Vamos lá, mas tem mais imagens? Vai passando aí, por favor.
pra gente. Olha aí, mais uma, né? Isso, esse é o produto já aplicado, né? A gente aplica assim no dente, deixa uma quantidade legal e ele fica de 30 a 40 minutos. Também agindo. escolhe a quantidade de dentes que vai aplicar o produto? Isso. Geralmente eu em consultório eu peço para o paciente sorrir. Aonde o dente dele aparecer é onde a gente clareia. Vai clarear. Geralmente até pré-molares, que são antes dos 2 últimos. Molares, Sim. geralmente a gente não clareia, né? Porque a não ser que o paciente tenha um sorriso muito largo. Mas geralmente até pré-molar a gente aplica. Muito bem. Quem quiser saber mais, quem quiser tirar alguma outra dúvida, como é que pode fazer? Pode entrar em contato com o número lá do consultório ou então pelo Instagram. Então vamos lá, dá uma arroba. Amanda Monteiro, com 2 O's no final. Amanda Monteiro, com 2 O's no final, vocês podem tirar outras dúvidas. E a gente falou agora aqui no programa sobre os procedimentos estéticos intraorais. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Adorei. Parabéns pelo trabalho. Foi uma aula aqui que a gente teve. Obrigada. Bom dia, meu. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Daqui a pouco tem mais programa bem assim. Rápido intervalo comercial. Volto já.